Olá, meu nome é Aristeia, eu sou do campus de Engenharia e Ciências Agrárias da UFAL e eu vou falar um pouco sobre a adequação da metodologia do teste de tetrazóleo em sementes de sabiá. O sabiá, ou cebiá, ou sanção do campo, é uma espécie nativa da região nordeste do Brasil, pertencente à família das fabáceas e que vem se expandindo por todo o território brasileiro devido à sua vasta utilização. As pesquisas para ela são mais voltadas para a otimização da produção de mudas e o potencial fisiológico de suas sementes. Só que esse potencial fisiológico ele é mais avaliado por meio do teste de germinação, que não é tão eficiente para a avaliação deste porque ele pode tanto subestimar quanto superestimar os dados. Então, o ideal é que se utilizem testes de vigor, porque esses testes de vigor eles são mais sensíveis a alterações nas sementes, como por exemplo o processo de deterioração da mesma. Então, o teste de vigor que a gente destaca aqui é o teste de tetrazóleo, porque não existem muitos trabalhos envolvendo esse teste e a espécie de sabiá. O objetivo foi de estabelecer e otimizar procedimentos para a realização do teste de tetrazóleo na avaliação do potencial fisiológico de sementes de sabiá. As sementes elas foram obtidas no SECA, da UFAL, e as matrizes elas foram previamente georreferenciadas. A gente escolheu 30 matrizes para a extração das sementes e as sementes, após a extração, elas eram armazenadas em câmara fria a 20 graus Celsius e 55% de umidade relativa, até que os testes fossem iniciados. O trabalho ele foi conduzido no laboratório de propagação de plantas e lá a gente determinou o teor de água inicial das sementes, realizamos o teste de germinação com a primeira contagem em 5 dias e a última em 10. O índice de velocidade de germinação foi calculado segundo o Maguire 1962. O comprimento da raiz primária e da parte aérea das plântulas. O teste de condutividade foi conduzido de acordo com a Avelino et al. 2018. A marcha de absorção de água, nós fizemos pesagens que nos períodos de 0 a 12 horas, nós fizemos pesagens a cada 2 horas, de 12 às 36 horas, as pesagens foram por 6 horas, e de 36 horas até as 48 no intervalo de 12 horas. Para o pré-condicionamento, nós fizemos a remoção do tegumento das sementes após determinar o período da protrusão da raiz primária da semente. Submetemos essas sementes a 3 concentrações de sal e 2 temperaturas, no caso a temperatura de 30 graus e a temperatura de 35 graus Celsius, e foram avaliadas nos períodos de 1, 2 e 3 horas. Depois de todo esse processo, as sementes eram analisadas de acordo com a sua coloração, de acordo com a classificação de França Neto et al. 1998. O delineamento experimental foi delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial 3x3, e a nova e as médias foram comparadas pelo teste de Tuck e Dunnett a 5% de probabilidade. Nessa tabela a gente pode observar que as sementes elas possuem uma boa qualidade fisiológica, visto que a porcentagem de germinação foi de 96% e já na primeira contagem 95%. Nesse gráfico a gente pode observar que a semente ela obedeceu o padrão trifásico da germinação, chegando à fase 3 da germinação a aproximadamente às 32 horas. Nessa tabela, a gente pode observar a viabilidade das sementes de sabiá numa temperatura de 35 graus Celsius. E a gente pode ver que a 0,075 nos períodos de 1 e 2 horas foi o que apresentou uma melhor viabilidade. No caso da tabela 3, a gente pode observar que a 30 graus Celsius, o que melhor apresentou a viabilidade das sementes de sabiá foi o de 0,05 no período de 3 horas. E nessa imagem a gente pode observar a coloração das sementes, mostrando a sua viabilidade. Na letra A, sementes viáveis, de acordo com a sua coloração rósea. Letra B, sementes inviáveis, de acordo com a sua coloração rubra. Letra C, ela apresentava coloração branco-leitosa, significa que são sementes inviáveis, e a letra D também são sementes inviáveis, apresentando uma coloração rubra e também branco-leitosa. A viabilidade das sementes de sabiá ela pode ser analisada de acordo com a concentração de 0,075% de tetrazóleo a 35 graus Celsius é 1 hora de imersão. E as sementes, para se fazer a condução do teste, é necessário que se faça o desponte das sementes seguido da sua hidratação até que ela atinja 25% do teor de umidade a 25 graus Celsius após a posterior remoção do tegumento. Muito obrigada pela atenção.